Seja bem-vindo a mais um Fotcast, podcast dedicado ao professor de Educação Física. Eu sou o Fábio, também professor de Educação Física e cofundador da Fit of Tomorrow. O convidado de hoje é o economista formado pela UFRJ, fundador do Economia do Dia e head da área de análise de investimento da corretora Warren. Muito obrigado por ter vindo, Fred. Muito obrigado pelo convite, Fábio. Prazer estar aqui conversando com você, conversando com essa audiência aí que nós temos, principalmente aí com profissionais autônomos de educação física, né? Vai ser bem legal a gente falar aí um pouco sobre finanças e investimentos, que é um tema que todo mundo deveria aprender, né? Independente da Uhum. profissão. Eu me arrependo de não ter aprendido antes, se é que eu sei alguma coisa hoje em dia. Fred, eu queria contextualizar um pouquinho como é que é. Talvez você não trabalhe com profissionais autônomos ou professores de educação física, então eu posso me colocar nessa berlinda e falar um pouco de como foi o meu processo até aqui, né? Eu vim do subúrbio do Rio de Janeiro, comecei a ganhar um pouco de dinheiro, me mudei para a Zona Sul, os gastos aumentam, e eu vou crescendo e vou trabalhando e vivo estrangulado, né? Eu não aprendi como fazer o dinheiro andar sozinho. E eu sinto que a maioria dos professores hoje estão mais ou menos no mesmo caminho, mesmo 15, 20 anos depois, né. Então eu queria começar, eh, querendo entender de você, assim, quando que a gente deveria começar a aprender sobre finanças? Olha, o quanto antes, Fábio. Assim, esse é um tema bastante delicado, porque para mim, deveria ser obrigação aprender já no ensino médio, né. Então, o cara vai, aprende a tabela periódica, aprende, fórmula de Bhaskara, 200 outras coisas ali que eventualmente não vai usar na vida, né, mas não aprende como juntar, como acumular dinheiro, não aprende o que é inflação, não aprende o que é taxa de juros, não aprende como a taxa de câmbio, né, o dólar, por exemplo, varia em função dessas outras variáveis, né. Enfim, então, você tem uma série de fatores ali que para mim deveriam ser ensinados até antes da faculdade, né. E a verdade é que nem na faculdade eles são ensinados. Então, Uhum. eu fiz faculdade de economia, né, você me apresentou, falou: "Ó, economista formado na FRJ", a FRJ, pô, uma das melhores faculdades de economia do Brasil, e eu aprendi sobre investimentos na prática mesmo trabalhando, não foi na faculdade, né. Uhum. Então assim, na minha cabeça, isso deveria ser algo ensinado, já nas escolas, tá. E aí todo mundo pelo menos teria uma base, né, para não ser enganado, para começar a fazer o dinheiro trabalhar, para entender o que que é poupança, o que que é investimento, né. E às vezes são uns conceitos que para quem trabalha com isso, para quem vive só mais tempo parece básico, mas para quem Pra gente é muito difícil. exatamente. Eu tenho muitas dúvidas, entendo muito pouco, e até te digo que eu tenho um problema quando um gerente de banco me liga e quer falar sobre um produto e sempre acho que tem alguma coisa por trás daquilo. Eh, e realmente se eu soubesse mais, pudesse eu já falei para uma gerente minha: "Olha, a próxima vez que você me ligar e me der esse mundo de letras e esse mundo de percentuais, sem falar na minha linguagem, eu estou tirando meu dinheiro daí, porque eu realmente não entendo nada do que você está falando, tá. Então talvez pensar que nem todo mundo entende de finanças é importante na hora de conversar com as pessoas". Mas você disse que na faculdade você também não aprendeu tudo que você está aprendendo hoje no dia a dia. Você começou por onde, Fred? Então, o que aconteceu comigo foi o seguinte, né, eu sempre quis fazer economia, porque eu gostava de negócios, gostava de finanças, né, a minha mãe conta uma história que quando eu era pequeno ali, a galera aqui da produção do podcast já me conhecia desde pequeno, então não vão me deixar mentir. Mas assim, no colégio, né, minha mãe sempre conta essa história que quando eu tinha, sei lá, uns 7 anos mais ou menos, ela foi chamada na escola, na diretoria, porque eu estava cobrando R$ 1 dos colegas para copiar a agenda deles, né, então Uhum. eu já estava fazendo um dinheiro ali, copiando a agenda dos outros no colégio. Então assim, eu sempre tive um pouco disso, assim, de querer, ganhar dinheiro, de querer administrar esse dinheiro, de querer investir, de querer, de ter uma veia de empreendedorismo, etcétera. E aí no ensino médio eu pensei: "Pô, o que que combina mais com isso?", né, e a economia. E aí eu acabei seguindo esse caminho. Só que eu tive uma decepção muito grande, que foi o seguinte, quando eu não sei como é que é na educação física, né, mas na faculdade de economia, era uma faculdade muito teórica. Então, pô, nos 2, 3 primeiros semestres de economia, eu tive essa decepção e pensei em largar. Só que ao invés de eu largar, eu falei: "Bom, deixa eu primeiro trabalhar com isso, para ver se é isso que eu quero mesmo, né". E aí eu comecei a fazer estágio muito cedo, na época numa corretora,
também uma outra corretora, e foi aí que eu comecei a viver na prática ali o mercado financeiro e entender como as coisas funcionam, né. E a partir daí eu fui tomando gosto, né, você vai tirando certificações, vai estudando, vai, lendo, né, sobre isso, vai tendo contato com pessoas, e aí acho que foi aí que eu comecei de fato a aprender. E hoje já tem 10 anos que Mas eu você atuo saiu no da mercado faculdade e financeiro. foi trabalhar para alguém? Não, eu continuei a faculdade, teve até uma época que eu tranquei, eu fiquei 6 meses só trabalhando, né, tirei certificações, etcétera, enfim, fiquei um pouco mais focado ali no trabalho. Isso acabou atrasando um pouco a minha graduação, mas não me arrependo nem um pouco, né, acho até que, isso é uma coisa que eu sempre falo, nos meus Saiu mais canais. preparado no final, né? Com certeza, assim, eu vi muita gente na faculdade que ficou estudando, 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 deixou para trabalhar no final e acabou não conseguindo se colocar no mercado na hora que estava terminando a faculdade, né. O meu caso foi o contrário, eu já estava colocado, eu só fiquei empurrando com a barriga o término da Da faculdade. faculdade. Eh, que também não é a melhor forma de conduzir as coisas, o ideal é você fazer os 2, né, mas acaba que fica difícil, né, Isso. tempo, organização. Mas eu acabei priorizando o trabalho, assim, não me arrependo nem um pouco, porque, pô, certamente isso aí me deu uma certa bagagem, né, enfim. Legal. E agora falando especificamente de professor de educação física, tá? Um pouquinho mais assim eu vou te trazer o que que a gente vive hoje na educação física, o que eu vejo a maioria das pessoas vivendo, pelas conversas que eu tenho. Eu trabalho no Leblon, provavelmente a gente tem ali os professores que estão dentro do 5% que estão conseguindo cobrar mais caro, lidar com clientes que têm essa condição financeira. A gente vê muita gente fazendo muita coisa e a gente quer meio que acompanhar isso. Então, assim, como é que é a vida do professor de educação física, né? Tem um limite de horas por dia, não estamos falando de ninguém online, estamos falando das pessoas do dia a dia, que é a grande maioria. Você consegue cobrar um X, você junta esse dinheiro, ou você recebe esse dinheiro, só que assim que você começa a receber um pouco mais de dinheiro, você também quer melhorar a sua vida, já que você veio de um lugar onde você sabe que pode estar em lugares melhores. Então, assim, você está sempre melhora, gasta mais, né? Ganha um pouco mais, gasta um pouco mais. Ganha um pouco mais, gasta um pouco mais. E além de tudo isso, tem uma falsa impressão de que você está ganhando muito, quando em alguns meses do ano você tem alunos que viajam por muito tempo, né? Então a sua receita ela não é uma coisa constante, ela é sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Quais seriam, assim, vamos começar assim com os primeiros, quando você olha para essa situação, quais são os primeiros passos que o que que você sugeriria para alguém nessa situação começar a fazer, para começar a olhar para as finanças de uma forma diferente? Olha, vamos lá, eu acho que, tem 2 pontos aí que são muito relevantes, tá, que você comentou, Fábio. Acho que o primeiro é o seguinte, eh, quando a gente pensa na ótica, né, de um profissional autônomo, como é o caso da maioria dos profissionais de educação física, né, você tem essa variabilidade da receita, né. Então, é o que você falou, vai ter determinados meses que o cara vai ganhar mais, e se ele gastar mais e achar que aquilo ali é recorrente, você gera um efeito de bola de neve, pode até causar um endividamento, né. Eh, e então, assim, para um profissional que é autônomo, né, você tem 2 passos principais ali para você lidar com o dinheiro. O primeiro você tem que ter uma reserva de emergência. Uhum. O que que é essa reserva de emergência? É um dinheiro guardado em um investimento de baixíssimo risco, né. O que que é um investimento de baixo risco, né, a gente pode entrar mais em detalhes aí Uhum. durante aqui a nossa conversa, mas é basicamente, aí a gente entra naquela sopa de letrinhas, né, que eu não quero entrar muito técnico aqui, mas é um investimento em renda fixa, pode ser, um investimento, num título do governo, ou então num título de um banco, ou até mesmo numa conta remunerada de um banco, né. A gente tem, o Nubank fazendo isso, né, tem enfim, Banco Inter, outros bancos digitais hoje você deixa o dinheiro ali na conta remunerada, ele está rendendo pelo menos a taxa de juros, né. Então é um investimento de baixo risco, né, e que você consiga sacar esse dinheiro rápido, caso precise. O nome já diz, é uma reserva de emergência, né. Uhum. Então é para caso uma emergência aconteça. Então, por exemplo, né, o profissional de educação física, tá, e às vezes teve algum problema, e está inabilitado de dar aula, né. Isso pode acontecer, né. Nosso produtor aqui teve um problema ali com o tornozelo. O cara não está Não, eu conseguindo. tenho uma aluna, uma amiga nossa hoje, que foi atropelada, ela está 2 meses em casa, e o que a gente está tentando fazer, a gente dá algumas aulas para os alunos dela e repassa algum desse dinheiro para ela, para que ela fique
para que ela ainda tenha alguma receita, né? Pois é. Existem alguns produtos que são vendidos para professores de educação física nesse sentido, né? E a gente vai falar um pouco sobre esses produtos, porque talvez ir para esses produtos não seja a solução se você estiver bem montado, vamos dizer, financeiramente, né? Exato, e a reserva de emergência ela é ainda mais, acho que assim, todo mundo tem que ter uma reserva de emergência, Uhum. só que para o profissional autônomo, essa reserva de emergência ela é ainda mais importante, porque, assim, o brasileiro médio, né, a reserva de emergência do brasileiro médio, que é assalariado, CLT, é o FGTS, Uhum. por mais que isso não seja 100% correto, né. Uhum. Só que para o profissional autônomo, se ele perde ali uma parte da receita dele, não tem, seguro-desemprego, não tem multa do FGTS, né, não tem, essa garantia, digamos assim. Então, é mais importante ainda ter essa reserva de emergência. O que que é essa reserva de emergência, né? Como eu falei, é um investimento de baixíssimo risco que você consiga, resgatar a qualquer momento e que te dê uma segurança para pelo menos ficar tranquilo em torno de 6 meses, né. Uhum. Então ali é mais ou menos o quanto você gasta nos 6 meses, né. E aí esse é o primeiro passo, né, eu diria. Passaram-se 6 meses, você não usou, opa, temos alguma coisa a fazer aqui com esse dinheiro agora. E Exatamente. qual seria esse passo? Então, acho que dado que, assim, o profissional autônomo, né, acho que o primeiro passo é ter a reserva de emergência. Construiu a reserva de emergência, aí você pode pensar em fazer outros tipos de investimento, tá. Uhum. Mas então esse é um dos pilares importantíssimos. O segundo é entender o que que é uma média de receita recorrente que você tem. Uhum. Porque é como você falou, né, vão ter meses ali que a demanda vai ser um pouco mais baixa, você pode eventualmente perder um aluno no meio do caminho, porque, pô, o cara tá doente, porque o cara viajou, por qualquer outro motivo, saiu, se mudou, enfim. Assim como também você pode captar alunos novos, né, então, olhando assim para isso aí vale para qualquer empresa, tá, porque o profissional autônomo, ele tem que pensar nele mesmo como se fosse uma empresa. No Exato. final do dia, assim, é uma empresa. Aquilo ali, apesar de ser a pessoa que está vendendo a hora, né, que está trabalhando ali, de forma, autônoma com seus clientes, etcétera, é uma empresa no final do dia, nem que seja é uma empresa de uma pessoa, mas é uma empresa. Uhum. Então, como qualquer empresa, se você não tiver planejamento financeiro, você quebra. E esse planejamento financeiro ele está associado, a entender o que que é receita recorrente, né. Então, assim, eu trabalho olhando balanço de empresa, né, fazendo Uhum. análise, isso no dia a dia, e o que mais tem, até em empresas enormes, grandes, assim, e que confunde os analistas financeiros às vezes a empresa ela tem algum item ali no balanço dela, algum não recorrente, e aí você extrapola isso e acha que é verdade ao longo do tempo. Não é. Então, para o profissional autônomo de educação física, né, o que é importante entender é literalmente olhar para uma média de rendimentos ao longo de um período, né, e aí pode ser nos últimos 6 meses, nos últimos 12 meses, né, acho que 12 meses seria o mais adequado por conta dessa questão de férias, etcétera, e entender qual que foi essa média e sempre ir jogando ela para frente, não. Então, eu gosto de usar uma métrica que a gente chama de trailing 12 months, né, ou seja, a cada mês você renova um mês e tira um mês antigo da conta. Então Ah, sempre legal, olhando para os últimos 12 meses, né. legal, legal. Interessante. Tem algumas outras coisas que assim, que me fazem pensar todo ano. Por exemplo, trabalho numa academia e a cada ano que passa, eh, existe uma mudança nos valores que essa academia cobra para a gente treinar, né. Como é que eu repasso esse valor para os meus clientes? Porque a gente faz isso, mas a gente faz isso a gente não consegue sempre repassar tudo. Vou te dar um exemplo, tá? Quando eu trabalhava na academia Leblon, eu posso dar valores aqui, um professor que eles consideravam AAA na época, que era a forma como eles categorizavam as pessoas, cobrava R$100, 70, R$90. Hoje eu vejo gente cobrando R$100, né? Então se você pegar 2002 para 2023, A né? inflação O que aconteceu com essa pessoa? Mas se eu pegasse a mesma pessoa que cobrava R$100 hoje, se a gente pudesse fazer uma conta rápida, o que que essa pessoa teria que estar cobrando para estar em dia com todos esses anos que se passaram, com inflações e tudo mais, né? Eh, eu não acho que a gente consegue repassar isso com frequência. Então, a cada ano que passa, parece que a gente está perdendo dinheiro fazendo a mesma coisa, né? e tem que vender mais hora. E tem que vender mais hora e chega no momento que não consegue mais vender essa hora. Porque no final do dia, assim, o meu dia tem 24 horas, o seu também, Sim, do Elon Musk também, do Bill Gates também. Então é a isso. única coisa que todo mundo tem igual é o número de horas do dia, né. É. E aí, assim, é muito importante esse ponto, Fábio, porque,
assim, a inflação ela corrói o nosso poder de compra, né? Uhum. E o Brasil é um país que historicamente tem inflação alta. E acho que é difícil isso mudar drasticamente, olhando daqui para frente, né? Eh, e, claro, vai ter momentos onde a inflação ela pesa mais, vai ter momentos onde a inflação pesa menos, né? Só que na média, né, o ideal seria que, fosse repassado pelo menos a inflação, né, Uhum. nessa conta. E aí eu acho que a forma de lidar com isso, né, é justamente ter essa transparência com o cliente, né. E talvez, assim, deixar isso alinhado já no momento de contratação do serviço. Tipo assim: "Ó, eu trabalho com reajuste em tais meses", né, que são os meses que a Esse academia. reajuste ele é feito usando qual Existe um indicador aqui indicador? existem 2 indicadores principais de inflação aqui no Brasil. Um deles é o IPCA e o outro é o IGPM, tá. O IPCA é o índice oficial de inflação do Brasil, então ele acaba sendo o índice mais usado para reajustes contratuais. O IGPM, ele chama Índice Geral de Preços de Mercado, é calculado pela FGV, e ele também costuma ser conhecido como o indicador de inflação de aluguéis, né. Uhum. Apesar disso estar mudando, né, eu acho até que é uma crítica que a gente que deve ser feita, porque o IGPM ele, por ter um peso muito forte, nos produtos ali do atacado, né, então você tem um peso ali, muito grande, nos produtos ali de porta de fábrica, digamos assim, Hum. e o componente cambial pesa muito. Então a gente já viu no passado, eh, aluguéis, o índice de aluguéis, subindo às vezes 20% do ano para o outro. Uhum. E já teve épocas também que estava negativo. Então você pega, por exemplo, 2020, 2021, aconteceu exatamente isso. Agora, que a gente está vendo o dólar um pouco mais baixo, né, enfim, os preços de produtos industriais, commodities, petróleo, minério, etcétera, preço mais baixo, o IGPM está mais baixo, o IPCA está mais alto. Uhum. Então sempre você tem esse descasamento, né, dos indexadores, e eu prefiro utilizar o IPCA para qualquer tipo de reajuste, porque é o índice oficial de inflação e você tem menos dependência aí do dólar, né, que no final não tem nada a ver com a atividade ali do educador físico ou da maioria dos profissionais autônomos. Então, se fosse para usar um indexador, preferiria usar o IPCA do que o IGPM. Legal. Agora, todo mundo tem o mesmo tempo, né, durante o dia, mesmo número de horas. A gente não consegue colocar mais alunos nas horas. Então existe alguma coisa que vai ter que ceder aí para a gente conseguir gastar menos, talvez, para que a gente possa, eh, juntar a grana, né. Eu uma vez vi o cara falando que se você hoje não consegue dar um passo atrás para dar 2 lá na frente, é o seu ego falando, né. Tem alguma coisa aí que está agindo em você que não deixa você dar esse passo atrás. Quando você conversa com as pessoas, principalmente com as que não são tão experientes, né, como as pessoas que nós estamos falando aqui provavelmente, né, os autônomos e a galera da educação física que eu conheço, que eu vejo, qual é o principal erro na hora de gastar dinheiro que você vê? Eu acho que é você, se comparar, olhar para o padrão de vida dos seus clientes e achar que esse é o seu padrão de vida. Uhum. E isso acontece, em todos os nichos, né, e principalmente nos nichos que lidam com, clientes de mais alta renda, que é o caso do educador físico, do Uhum. professor de educação física, né. Que normalmente quem paga por um serviço, né, de personal, por exemplo, é uma pessoa de classe média alta, né. Uhum. Eh, e aí, claro, né, você tá vendo ali os seus clientes, né, as pessoas que você convive, com um padrão de vida que talvez não seja o seu padrão de vida. Isso acontece muito no mercado financeiro também, com assessores de investimentos, gerentes de bancos, né. Enfim, e isso é um problema, porque, cada um, tem que adequar, o seu estilo de vida e os seus gastos conforme a receita que entra, Eu né, vou te dar então. um exemplo meu engraçado, assim, só para dar uma ilustrada nisso aí. Eu moro muito perto da academia, né, eu tomo café em casa, mas chego na academia e tomo café também. E minha conta às vezes dá R$ 600 de café na academia, por mês, né. Então se você pensar em colocar isso aí por ano é dinheiro pra caramba, né. Então talvez só o cafezinho da esquina já mude muito. Talvez só quer comer na rua, a diferença do lugar que você vai já faz muita diferença. Eu vejo isso acontecer com bastante frequência. Vamos lá. Eh Esse lance do cafezinho ou de hum, comer na rua, né, acaba que
quando a gente olha, tem até um negócio que é curioso, não sei se o pessoal que está assistindo já fez isso, né? Mas você olha no iFood, ali o Uhum. iFood ele traz uma retrospectiva do quanto que você gastou no ano anterior, né? Atrás. Pedindo comida. Eu não tenho mais iFood no meu telefone, tirei. Ó que beleza. Mas você olha para isso é assustador, Uhum. porque assim, você não tem, a maioria das pessoas não tem esse controle, né, então você vai, pede comida, às vezes tá tendo promoção, tem cupom, tem isso, tem aquilo, tô com preguiça de cozinhar e tal. Mas quando você bota isso na ponta do lápis, Uber, a mesma É coisa, né, muito dinheiro. é muito dinheiro. E é engraçado porque o Spotify, por exemplo, fez uma retrospectiva, e aí isso foi super positivo em termos de marketing, né, porque Uhum. o cara vai lá, olha: essas foram as músicas aqui que eu consumi no ano passado, etc. No iFood, você fica assustado e É deleta o negativo, aplicativo, é cara. negativo, é negativo. Exatamente. Enfim, então, esse lance do padrão de vida, cara, é muito relevante, assim, eu acho que, um passo de cada vez. Eu entendo até que, muitas vezes o profissional autônomo, né, e o profissional que tem clientes ali de mais alta renda, quer mostrar que faz parte desse meio também, o quê? Quer lidar de igual para igual, digamos assim, Uhum. com a pessoa que está na outra ponta. Só que, assim, isso é uma grande besteira, né. Claro que existe uma questão de imagem, né, e tudo mais, mas assim, você não pode passar uma imagem que não é aquilo que você é, sabe. Uhum. Não é a sua essência, não é aquilo que você vive na prática. Então, é muito importante ter cuidado com esses saltos de padrão de vida. Isso eu acho que é uma coisa que o pessoal acaba pecando muito, né, e não só no nicho de educação física, mas, de uma forma geral com profissionais que têm clientes de alta renda, né. Sim, legal. A gente está nesse caminho de investimento de baixo risco, né, fizemos uma reserva, conseguimos fazer um pequeno investimento. E qual seria o próximo passo? Você acha que a gente consegue tomar algum risco agora? Acho que consegue, acho que consegue. Eu acho que, em termos de investimento, né, assim, existe sempre uma relação, eh, de risco-retorno, né, que para você ter um retorno mais alto, você tem que tomar mais risco, né. Se Vamos falar você de tempo talvez, né? só que essa é a principal variável, o Uhum. tempo, né, o tempo é a principal variável, porque, no Brasil, assim, existe uma falsa sensação de que, você vai ganhar dinheiro rápido, né. E aí você vê uma porrada de gente, Bitcoin, né? é, aí uma porrada de gente caindo em pirâmide, né, pô, a gente viu agora o caso aí dos jogadores de futebol, né, William Bigode, esses caras, Scarpa, né, Uhum. os caras que eram do Palmeiras. Eh Aí, outra febre que entrou agora na moda é o lance do trader esportivo, né. Uhum. E aí o pessoal olha e fala, acha que isso é investimento. Não é, você está fazendo uma aposta. Não tem o menor problema você pegar uma parcela pequena ali do seu dinheiro e colocar lá para apostar no Flamengo, no Vasco, no Botafogo, no Fluminense, não tem problema. Só que saiba que você está fazendo uma aposta, não é um investimento. Uhum. É um cassino, é a mesma coisa. Um risco Então, muito alto, né? exato, exatamente. Eu tenho a chance de dobrar meu dinheiro aqui fazendo essa aposta. Claro, só que tem a chance de perder tudo também. Uhum. Então isso não é investimento, isso é uma aposta. Então, quando você fala de investimento de maior risco, existe uma segurança nisso aí quando você está fazendo esse investimento. Eu tô falando aqui basicamente assim, óbvio, né, quando tá falando de investimento de fato, né, investimento de mais alto risco, né, você, pra fazer sentido esse negócio, você tem que jogar com a variável tempo. Então, Aham. esses outros tipos de investimentos que não são investimentos, como a gente falou aqui, né, você tem a promessa de retorno rápido, então isso é muito tentador para a cabeça de quem está do outro lado da mesa, né. Então, o cara Então, acha que: "Ah não, agora eu vou investir aqui em criptomoeda, daqui a 1 mês, 2 meses eu vou ter mais dinheiro. Vou fazer uma aposta aqui, vou ganhar essa aposta, vou ter mais dinheiro". Só que é muito importante entender isso, que, eh a principal variável no mundo dos investimentos é o tempo, né. Então, o investidor, pessoa física, né, o profissional autônomo, ele tem que estar menos preocupado em quanto que ele vai ter de retorno e mais preocupado em poupar um pouquinho todos os meses, o quanto antes for possível, nem que seja R$ 50, R$ 100 por mês, pra que isso faça diferença e vire uma bola de neve ao longo do tempo, né. uhum. E aí, depois de criar a reserva de emergência, você tem outros tipos de investimentos que podem fazer sentido pensando no longo prazo. Bolsa, né, fundos de investimento, fundos imobiliários, né. Então tem uma série de outros investimentos ali que realmente têm um risco maior, mas tem a possibilidade de, no longo prazo, trazer um retorno maior também.
Sim. Então, enquanto a gente não entende muito desse assunto, né, é interessante ter alguém por trás, ou alguém com a gente orientando tudo isso, que é o que você faz, né. Eu tenho um aluno que faz isso há muitos anos, e ele me disse assim: "Não me interessa o que está acontecendo com a bolsa, está subindo eu estou comprando, se está caindo eu estou comprando, o importante é eu estar comprando o tempo todo", né. Talvez isso resuma muita coisa do que você quis dizer, Certamente. e isso é um ensinamento que eu levo, apesar de, eh, psicologicamente ainda ter muito medo de tudo isso. Como é que faz para provavelmente uma pessoa que não tem esse conhecimento e vê esse mundo de letras, esse mundo de coisa, parece que é uma bola de neve que é muito difícil, para você deve ser muito fácil de destrinchar tudo isso, mostrar tudo, mas pra gente é muito difícil, né, então é meio traz esse medo. Eh, Como é que você faz para assim, sei lá, eu tenho meus bancos, né, eu tenho 3 bancos e tenho dinheiro em cada banco e falo com as pessoas e tem pouco risco, moderado, alto, extremamente arriscado. Quando o banco te pede isso e você assina por isso, o que que isso realmente quer dizer? Então, é complicado, né, porque assim, eu gostei de uma coisa que você falou aqui no começo, que você falou: "Ó, quando eu falo com a gerente de banco, ela me dá essa sopa de letrinhas", eu já falei que: "Bom, não fala mais assim comigo, senão eu vou tirar o dinheiro daqui", né. Além dessa questão da falta de entendimento, né, isso é muito utilizado, por bancos, né, e até por corretoras também, pra vender produtos financeiros, existe um conflito de interesse no mercado financeiro, que é uma coisa que na Warren a gente bate muito, né, que é o modelo, de comissão, né. Então, vou tentar trazer aqui para o podcast de uma Não vai outra. falar letrinhas, pra gente vai Não, falar não. pra gente entender. Não, eu vou trazer de uma outra forma, né. Imagina que você é profissional autônomo de educação física, você teve um problema no tornozelo, e aí você, enfim, precisa, né, ver o que que aconteceu, você vai no médico, e aí chega lá, no ortopedista, o cara olhar o teu tornozelo. E o cara vai e, enfim, em vez de tratar o teu tornozelo, chega para você e fala: "Não, então, aqui eu tenho um medicamento para você para aliviar a sua dor de cabeça. Não tem nada a ver com o teu tornozelo", né. Uhum. Então, assim, por que que o cara faria isso? Porque ele ganha uma comissão em cima do medicamento que ele está vendendo. No mercado financeiro, é exatamente a mesma coisa. Então, os bancos e as corretoras tradicionais, eles ganham comissões em cima dos produtos vendidos. Então isso gera um certo conflito que não necessariamente, aquele produto, aquele serviço está enquadrado com o teu perfil de risco e com aquilo que você planeja para a tua vida, Uhum. né. Então assim, por isso que esse entendimento ele é tão importante, porque no final do dia ele te dá autonomia, ele faz com que você não dependa das outras pessoas que não necessariamente têm o mesmo interesse que você. Então assim, esse é um ponto muito importante, né. Dito isso, o que que o profissional ele pode fazer, né, e o que que é mais importante para a pessoa física que talvez não tenha todo esse entendimento, que não vai acompanhar o mercado no dia a dia, acho que esse Uhum. não é o intuito, né. E é muito importante entender também que o investimento é chato, é um negócio chato, cara, um Uhum. negócio chato, não é um negócio legal, é um negócio chato. A gente que vive isso, que trabalha no dia a dia acha legal, mas para quem não vive, é chato, é uma sopa de letrinhas, igual você comentou. Então, e é um exercício que exige disciplina, antes de mais nada, paciência e foco ali no longo prazo. Então, assim, para a pessoa física, o mais importante é trabalhar, e juntar dinheiro no final do mês. Uhum. E ter mais do que gasta, né, ou seja, Sim. fazer sobrar algum dinheiro no final do mês. É, com isso, e tendo a disciplina de realizar aportes constantes, que você falou: "Cara, eu compro bolsa se está caindo, eu compro bolsa se está subindo". É, eu faço investimento se está caindo, eu faço investimento se está subindo. Então, você ter essa regularidade, né, e nos aportes financeiros, isso é mais importante do que tentar achar um investimento que vai te dar um retorno maior. Sim. Porque, em geral, as pessoas se dão mal nesse caminho. Uhum. E outra coisa que também é Mas a extremamente gente só importante. sabe olhar pra quem se deu bem, né. Esse é que é o grande problema. Exatamente, A gente só exatamente. escuta quem se deu bem, né. Porque o cara chega na conversa de bar, né. E tô ganhando muito dinheiro sempre, né. E aí ele vai dizer para você que ganhou dinheiro em Bitcoin, ele vai dizer para você que ganhou dinheiro fazendo aposta esportiva, ele vai dizer para você que ganhou dinheiro comprando ação da Petrobras. Então, é esse tipo de coisa que você escuta na conversa de bar, mas você não escuta do cara que perdeu dinheiro fazendo a mesma Sim, coisa, é. né. Então assim, eh, ao invés de tentar descobrir o que que vai dar o maior retorno, faz muito mais sentido para a pessoa física, né, não para o investidor profissional, tô falando para a pessoa física, e aí entra obviamente o profissional autônomo, né, de educação física,
é você ter a disciplina de poupar todo mês. Isso é mais importante do que tentar acertar o que vai dar certo, o que vai bombar na bolsa, entendeu? Legal. Você falou do Nubank, do 66 Bank, essas coisas, esses bancos, eles sempre foi uma incógnita para mim, assim, que me parece que o público que eles atacam é um público que ganha um salário mínimo, vamos dizer, mas tira o salário mínimo todo mês, né? E aí você falou de produtos que esses bancos tentam te vender. Eh, não quero entrar em detalhes do Nubank ou 66 Bank, como é que eles estão indo e me parece que tem dívida por aí, né, no 66 Bank tá meio mal, não é O isso? C6 Bank nunca 6 deu bi, um né? centavo de É, lucro, né? pois é. Então eu fico vendo essas empresas que crescem, crescem, crescem. Deve ter alguma coisa por trás que eu, Fábio, não consigo compreender. Se você quiser me falar um pouco do porquê que eles existem, por que eles fazem tanto sucesso, mas eles não dão dinheiro e como é que isso funciona. Mas eu queria falar dos produtos que são vendidos além de simplesmente as letrinhas ou Uhum. simplesmente coloca dinheiro aqui. É desde consórcio a planos de vida, seguros de vida e o que que você acha de tudo isso? Vamos lá, assim, acho que é a primeira coisa, né, esse lance dos bancos digitais, assim, eu acho que é bem relevante a gente falar sobre isso, porque, se a gente for pegar o mercado aqui no Brasil, há 20 anos atrás, você tinha 5 players, né, 5 players são bancos, né? 5 bancos, né, 5 grandes bancos que dominavam aí, vai, 85, 90% dos depósitos, né. A gente tá falando aí de Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Itaú. Itaú, Bradesco e Santander, né. Esses caras, eles tinham uma dominância, enorme. Ainda tem, só que cada vez mais isso está se descentralizando, né, até o próprio Banco Central tem tomado medidas nesse sentido. E nos últimos anos a gente viu o surgimento e ascensão de diversos bancos digitais, né, vendendo, uma facilidade que os bancos tradicionais, não conseguiram, atender, né. Então, óbvio, a gente teve um processo de digitalização, né, as pessoas elas não querem mais ir para agência para ter que resolver coisas, então os bancos digitais eles foram se aproveitando disso, e crescendo. E numa ótica do tipo assim: "Ó, não vou te cobrar tarifa, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo", Crescendo em números de 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 clientes. clientes, mas não em número não em lucratividade, por exemplo, ou vamos falar numa palavra mais Porque imagina assim, para esses bancos, né, e para qualquer empresa do setor financeiro, eh, você tem um certo porque o Nubank como é que o Nubank começou? Ele falou: "Ó, eu tenho aqui uma conta, né, onde você pode entrar, eu não vou te cobrar nada, ela tá aqui", né. Só que como é que esse cara ganha não, dinheiro? isso é atrativo inicialmente porque eu estou pagando alguma coisa nos outros bancos, nos 5 big players, né. Exato. Então eu não estou pagando mais nada, ok, Isso. né. Aí ele começou a atrair milhões de clientes por conta disso, né. E tem toda uma história, um storytelling, uma questão de marketing envolvida que foi muito bem feita, né. E aí você começa a atrair clientes, só que em algum momento você tem uma virada de chave que é: "Putz, cara, agora eu preciso monetizar essa base, né". Então o grande desafio desses bancos digitais é: como é que eu consigo fazer dinheiro aqui dentro, sem perder o meu DNA? Uhum, Porque o que dá dinheiro para assim, os bancos tradicionais, eles fazem dinheiro faça sol, faça chuva. E como é que esses caras fazem dinheiro? É vendendo produto ruim, uhum. porque esses produtos têm altas taxas, né. Então você chega no banco, o cara quer te vender um título de capitalização. É horrível, cara. Minha avó ela faleceu, né, tem 2 ou 3 anos, e quando ela faleceu, ela tinha um seguro pra mim, né, ela tinha um seguro de vida pra mim. Se a minha avó ficasse mais 2 anos viva, ela ia estar pagando Pra ter aquilo. para ter aquilo. Então assim, era um negócio que não fazia o menor sentido. E aí, pô, minha avó, é óbvio que ela não entendia nada ali daquele produto, Uhum. né, provavelmente ela chegou no banco, algum gerente chegou para ela e falou: "Olha, E você deixa alguma acha coisa para o seu neto". então, mas você acha então que isso tem muito a ver com essa falta de conhecimento financeiro, né. Total. Se a gente parte lá do princípio que nas escolas a gente pode ter isso ensinado, né, e se eu soubesse tudo isso, sua avó soubesse tudo isso, a gente nunca teria "caído nessa", entre aspas, Exato. aqui, né. Então, eu acho isso muito importante. Ah, eu tenho, assim, algumas coisas que eu sei que eu estou fazendo que não estão muito corretas, né, por exemplo, alguma coisa de consórcio, coisa assim, eu queria que você falasse muito de consórcio, porque é uma coisa que eu faço. E o motivo pelo qual eu entrei no consórcio é que a taxa de juros é muito, muito baixa comparado com o banco. Como é que isso faz sentido? Então, o consórcio, ele é um produto que ele pode fazer sentido, Uhum. assim como a previdência, assim como o seguro, né, assim como qualquer produto financeiro, né. O produto financeiro ele tirando o título de capitalização esquece, se alguém te oferecer isso, não aceita. Uhum. Mas assim,
os produtos eles podem fazer sentido. Um fundo de previdência pode fazer sentido, um seguro pode fazer sentido, como eu falei, um consórcio pode fazer sentido. O que a gente tem que pensar aqui é o seguinte, é uma questão de perfil, tá? Uhum. Então por isso que eu te investir em bolsa é bom? É. Se eu preciso desse dinheiro em 1 ano, 2 anos, 3 anos, se eu posso precisar desse dinheiro nesse meio tempo, deixa de ser bom. Uhum. Então, é uma questão, que, assim, é difícil você fazer uma recomendação de investimento sem conhecer a pessoa que está do outro lado. E aí, isso já até fica a dica aí, né, para quem tá assistindo. Pô, se alguém, seu gerente de banco, corretor, assessor, chegar para você e fizer uma recomendação, sem antes fazer as seguintes perguntas, tipo: "Ó, você é casado? Você tem filhos? Você pretende trabalhar até quando?", né? "Qual que é a sua renda mensal? Quanto que você gasta?", né? Então, tudo isso faz parte de um planejamento patrimonial financeiro. Se o cara tá tentando te vender alguma coisa sem saber isso, esquece. Ele tá preocupado com o bolso dele. Uhum. É, e aí olhando para o consórcio é basicamente, você tem um dispêndio mensal ali, né, enfim, aí pode ser um consórcio de carro, casa ou qualquer outra coisa. Você tem um dispêndio mensal ali, né, que é de certa forma um investimento, né, e você fica numa fila para receber o seu bem, né, que você está pagando por ele. Pode fazer sentido, como eu falei? Pode. Uhum. Então, para quem faz sentido? Para quem tem já essa reserva de emergência formada, para quem já tem outros tipos de investimentos e para quem tem o sonho de ter uma casa ou um carro. Então, o que eu queria chegar era, assim, todo mundo fala: "Ah, não compre uma casa própria, investa seu dinheiro", né, mas normalmente quem fala isso tem casa própria, É. né. Então, eu queria entender o seguinte, você acha que eu tenho que ter uma casa própria? Então, mais uma vez, eu acho que depende, porque tudo no mundo dos investimentos depende, né, acho que essa é a resposta correta para tudo, né. Uhum. E eu não quero ser vago aqui na resposta, eu vou trazer alguns números, então, para gente pra Legal. gente pra gente, ter isso mais claro, né. Então, eh, o que que é a variável mais importante aí quando você pensa em comprar uma casa ou viver de aluguel, né? É a taxa de juros que está envolvida nesse processo. Seja o teu rendimento, né? Relacionado ali, por exemplo, se eu fosse ter uma casa, né? E se eu fosse alugar essa casa, se eu fosse botar o meu apartamento aqui para aluguel, quanto que eu iria ganhar? Eu poderia, por exemplo, ter esse dinheiro em fundo imobiliário, que você consegue Eu tenho comprar na tua várias casas ao corretora. mesmo tempo agora e recebo um dinheirinho por isso. Exato. E aí, por exemplo, né, vou trazer um exemplo aqui. O cara tem R$ 1 milhão na conta. Uhum. É, hoje, né, claro que isso pode mudar ao longo do tempo e conforme o mercado anda, se você investe R$ 1 milhão em fundos imobiliários, você vai ter uma renda de aproximadamente 8 a 10 mil reais por mês, Sim. líquido, líquido, né. Com isso você paga um aluguel, Uhum. né, com isso você paga um aluguel. Eh Se você tem R$ 1 milhão, e compra um imóvel à vista. Agora você tem gasto, né. Você não tem vo dinheiro nenhum, você está gastando lá dentro todo dia. Exato, exatamente, exatamente. Então, assim, esse é o ponto que tem que ser levado em consideração. Por outro lado, claro, o imóvel pode valorizar, né. O que É um não acontece com essa velocidade toda como a gente imagina, certo? Não, se você for pegar, na média, né, o preço dos imóveis nas capitais, numa janela mais longa aí de 20 anos, e for olhar, o índice de inflação, você perde para a inflação. Perde para a inflação, sim. Perde para a inflação. Mas aí vem uma outra coisa que talvez seja o estômago de cada um, né, de ter que ficar olhando para aquele dinheiro. Eu construí isso tudo, trabalhei pra caramba, tenho isso tudo e não tenho nada materializado, fica um dinheiro fictício lá no banco que diz que eu tenho aquilo, que me paga X por mês e eu vivo. Deu um problema qualquer, ferrou, não tenho onde morar. É o que todo mundo pensa, tá. Eu já passei por isso. Eh, a minha mãe já tem apartamento e ela pensa em comprar outro e eu fico: "Não, pelo amor de Deus, não faz isso". Mas eu não tenho todas as ferramentas para poder realmente mostrar para ela a diferença. Essa conta básica de pegar a inflação, fazer a multiplicação e ver quanto você poderia estar ganhando por mês e pagar o aluguel, ok, você faz, mas talvez isso me parece não ser o suficiente para a Não é, pessoa não querer comprar o apartamento. Eu queria não é. entender o que que é isso. Não, e assim, mais uma vez, não tem certo ou errado, né. Acho que o cara pode comprar um apartamento, a pessoa pode comprar um apartamento, né, diante de 2 condições, tá. A primeira condição conseguir uma taxa de financiamento ou vou pagar à vista, enfim, conseguir uma taxa de financiamento muito atrativa, onde o valor das parcelas, ele é igual ou mais baixo Uhum, do que o quanto eu gastaria de aluguel. Então uhum. essa é uma primeira E não é possibilidade. isso que o consórcio, por exemplo, te dá? O consórcio acaba te dando isso, né. Só que o problema, na verdade, do consórcio é,
às vezes as pessoas entram no consórcio e não conseguem terminar de pagar, porque o Hum. cara não teve organização e disciplina financeira. Então o consórcio ele pode ser uma boa alternativa. É mais uma coisa que você pode usar, né, dentro da sua Perfeito, carteira grande aí. exato. Só que assim, a questão é, não entre num consórcio sem ter a sua reserva de emergência. Uhum. Não entre num consórcio, né, sem ter, eh Agora a gente também está falando de uma pessoa que tem 1 milhão na conta, né, vamos começar que tem alguém que tenha 250 mil na conta, 200 mil na conta e começou a juntar dinheiro agora, a reserva dele tem que ser de 50, então ele tem 150 sobrando. Para essa pessoa, entrar numa dívida com o banco para poder ficar pagando apartamento para o resto da vida é uma loucura, certo? E eu vejo as pessoas fazendo. Eu queria assim, você como tem essa experiência de lidar com pessoas, eu não sei se são pessoas que têm acima de 1 milhão ou pessoas que têm menos. tem tudo, tem de Então, o tudo. que que você percebe que por que que a pessoa mesmo depois de tudo que você fala para ela, mostra número, mostra que a pessoa pode ter mais dinheiro mensalmente, trabalhar menos até se quiser, e a pessoa mesmo assim quer comprar esse apartamento? Então, tem alguns casos, né, o primeiro caso é do cara que tem o FGTS. Aí o cara quer sacar o FGTS para Uhum. comprar um imóvel, né. Eu Acho que não esse tenho isso, então nem é, penso nisso. então, exatamente, não é o caso do profissional autônomo, né. Por isso que o profissional autônomo é mais difícil ainda. Uhum, Mas assim, às vezes para a pessoa que tem o FGTS, tem uma reserva já que, pô, não está sendo usada, né, está rendendo abaixo da inflação. O cara vai e compra um imóvel com o dinheiro do FGTS. E aí uhum. eu acho que faz sentido, dependendo do caso. Outra situação é o cara que consegue um baita desconto na compra de um imóvel, isso pode acontecer também. Uhum. Então também é uma coisa que faz sentido. Mas, assim, voltando para a realidade do cidadão médio, né, que acho que Uhum. não tem essa grana disponível, né, e enfim. O que que é um Eh, cidadão médio no Brasil hoje? Cara, o cidadão médio no Brasil ganha 2 salários mínimos por 2 mês, salários mínimos. entendeu. Essa é a realidade de renda do cidadão Uhum. médio, assim, se você ganha 10.000 para cima, você está no 1% da população em termos de renda, né. É, Então, eu acho, e aí que vem o grande lance, né, do professor de educação física. Pelo menos ao meu entorno aqui, né, as pessoas que eu trabalho e convivo, a galera ganha isso, né, ganha mais do que isso. E a galera não está se planejando muito bem, não está querendo estudar finanças, né, e eu não sei, vamos criar um curso de finanças para professor de educação física, cara, tô achando que isso vai bombar, você vai bombar com isso aí. ó, deixa a galera comentar aí, se estiver gostando, comenta aqui que a gente vai Comenta que a gente faz esse negócio. Você já tem um produto, não tem? Você faz isso online. a gente Conta pra tem gente sobre isso. eu tenho produto digital sim, na verdade, assim, eu criei a minha empresa digital de marketing em 2019, que é o Economia do Dia, né. Lá a gente começou a vender produtos digitais voltados para certificações no mercado financeiro, ou seja, preparar profissionais, né, para não vender título de capitalização Uhum. para o cliente, né, para minha avó, para os outros velhinhos que vão lá na agência. Eh, e a gente foi evoluindo e foi mudando um pouco o nicho, né, foi aumentando ali o nosso portfólio de produtos, né, e sim, a gente, conversa hoje tanto com o investidor quanto quem quer se preparar para o mercado financeiro, trabalhar no mercado financeiro. Mas assim, quando eu olho para isso, né, e vejo uma pessoa que eventualmente está no 1%, mais rico, ou seja, não necessariamente mais rico, mas que 1% que mais ganha dentro da Uhum. população brasileira e não consegue poupar dinheiro, me parece um sintoma clássico daquilo que a gente estava conversando antes, que esse cara ele Tá querendo acompanhar o que ele não pode, né. tá querendo acompanhar um padrão Tem de vida uma que ele não tem pode. tem uma vez eu conversando com um professor chamado Ricardo na academia, ele tá até em São Paulo agora, gente boa pra caramba, falou pra mim assim: "Cara, outro dia eu estava vendo um cara que foi pra saiu de férias e alugou um iate, foi de voo privado, isso, aquilo, aquilo outro, e gastou, sei lá, R$ 1 milhão pra ficar 2 semanas em algum lugar". Chutou um número lá qualquer. E a gente acha isso caro. Né, mas talvez isso, comparado com o volume total de dinheiro que ele tem, é muito pouco. E aí a gente sai para fazer uma viagem, vai, sei lá, para Fernando de Noronha e gasta 15 mil no mês, 20 mil no mês, que é o teu salário inteiro do mês. Então, na realidade, quem está errado é você em fazer essa viagem para Fernando de Noronha e não o cara. Isso bota muito em perspectiva aquilo que a gente está falando aqui, né? O volume total para aquilo que você gasta e vice-versa. Eu achei Isso. isso. Ele me falou isso, eu achei muito ilustrativo para tudo aquilo que a gente tenta colocar em palavras. Achei bem bacana isso. E assim, eu acho que também é muito importante, né, assim, eu acho que hoje, olhando até para a internet, né, acho que para finanças e investimentos aumentou muito, o número de investidores nos últimos anos aumentou muito, o número de pessoas, influencers que falam disso na internet abertamente, né, o que é extremamente positivo, contribui para a educação financeira, mas ao mesmo tempo criou-se uma cultura, onde gastar virou pecado.
Uhum. E, cara, eu sou totalmente contra isso. Gastar não é pecado. Como é que você vai viver só enfim, para juntar dinheiro e não vai ter nenhum prazer, Uhum. entendeu? Então, a gente precisa disso. A gente precisa, pô, uma vezinha sair para comer num lugar legal, né? Viajar uma vez por ano, que seja, ou talvez até mais, se o dinheiro permitir, Uhum. né? Você precisa ter muito claro Planejamento para isso. quais são os seus objetivos. Uhum. E às vezes você pode ter objetivos de curto, médio e longo prazo. Só que se você sair muito dessa caixinha aqui dos seus objetivos, o que que acontece? Você vai se distanciar cada vez mais Uhum. daquilo que para você realmente importa. Uhum. Então, se o seu grande objetivo é se aposentar lá na frente, né, e ter uma vida tranquila e não se preocupar mais com dinheiro, toda vez que você gasta muito mais do que está sendo planejado com alguma outra coisa nesse meio do caminho, você está se distanciando mais desse objetivo de longo prazo. Uhum. Então, eu gosto muito dessa ideia de trabalhar com objetivos, mas sem essa falsa sensação de que gastar dinheiro é pecado, porque não é, né? Uhum. Gastar dinheiro não é pecado. E, inclusive, assim, você não pode deixar de viver nessa ânsia de poupar, poupar, poupar. Não é Uhum. esse o intuito, né? Só que o planejamento, ele envolve essa disciplina, de você entender o que de fato você pode fazer sem atrapalhar os seus objetivos principais, Uhum. e o que eventualmente vai te atrapalhar lá na frente. Isso aí, tem uma teoria dos, eh, junta um terço, gasta um terço, É, investe um terço. Isso ainda é a teoria básica? tem muitas teorias, assim, nessa linha, né. Eu diria que, assim, pelo menos, assim, você tem que ter eu gosto muito de uma regrinha que eles chamam de 80-20, né. Sim. Eh, Pareto, né, regra de Pareto. Isso vale para quase tudo na vida, assim. Em geral, Até para eh ciclismo. é, vale para tudo, cara. Vale para tudo. Então, no geral, você vai ter ali algumas despesas principais que vão consumir 80% dos teus gastos, Uhum. e algumas outras que vão representar ali 20%, né. Uhum. Então você tem que atacar essas dos 80. Putz, como é que eu Mas é olha 80-20 também, 80% do que eu tenho líquido no banco e 20% do que eu tenho materializado em algum lugar, é isso também? em termos de investimentos, né, que você está Então assim, eu tenho um apartamento que é 20% do meu volume total de dinheiro, e eu tenho 80% disso líquido, até para poder manter esse apartamento. E ainda é mais ou menos essa conta? Por exemplo, não adianta o cara ter 100.000 no banco e ter dirigir um carro de 100.000, exatamente, entendeu? Então, na exatamente. verdade, o cara tinha que dirigir um carro de 20.000, vamos colocar nesse, para poder ficar esse 80-20. O que é bem difícil no Brasil, mas Agora tá complicado. mas é mais coisa que eu queria te perguntar, as pessoas estão resgatando muito por causa da incerteza do governo? As pessoas estão comprando apartamento? Por exemplo, eu vi logo no início, assim que o governo mudou, que as pessoas estavam um pouco preocupadas com isso, que as pessoas começaram a resgatar para ter bens materiais, para que isso não perdessem seu dinheiro por aí. Pois é, isso é uma grande ignorância, né. Uhum. E assim, ignorância no bom sentido, não é Sim. chamar os outros de ignorantes, é porque a gente realmente não aprendeu isso, né. Eh, e o que que acontece, né, acho que as pessoas elas, quando a gente olha para investimentos, na média, as pessoas são guiadas pelo medo, Uhum. e sempre olham para o retrovisor, né. Uhum. Então, sim, a gente teve eu vi muito resgate, principalmente de investimentos de renda variável de mais alto risco, né, bolsa, Uhum. imóveis e etcétera, né. O que é uma coisa muito doida, né, cara, porque, você falou que sua mãe tem um imóvel, né. Eh, Putz, imagina que o imóvel da sua mãe vale R$ 500.000, tá, um valor hipotético aqui. Se alguém chega pra ela e fala: "Cara, eu compro esse teu imóvel por 300", ela não vai vender. Só que, no mercado financeiro, na bolsa, né, olhando para fundos imobiliários, etcétera, isso pode acontecer, porque o Uhum. preço ele muda todo dia, né. Uhum. Diferentemente do imóvel, que você não vai conseguir vender o teu imóvel todo dia, né. Só que aí quando isso acontece no mercado financeiro, o cara vai e vende. Entendi. Então não dá para entender. Assim, é Mas uma co talvez por não ter todo o conhecimento que você tem. Talvez colocar investimento e tudo isso que a gente está falando em analogias, assim, que facilitem a vida da pessoa, talvez façam que talvez a minha mãe, eu, não sei se os produtores aqui possam exato.
se sentir mais confortável quando o preço cai um pouco. E a bolsa é a mesma coisa, assim, tem até uma comparação que é muito interessante, que é o seguinte, o pessoal fizeram um estudo, né, e pegaram os melhores fundos de investimentos em ações dos Estados Unidos, né. Quais são? É, você tem ali a parte ali do o fundo do Warren Buffett, né, a Berkshire, que é uma empresa até listada na bolsa hoje em dia, enfim, tem, Peter Lynch, que é um cara também famoso ali, o Ray Dalio, tem vários caras, assim, que são referências e fazem esse negócio há 40, 50 anos, né. E você pega, esses fundos, olha para o retorno deles, ou seja, eles entregaram um retorno bem acima da média ao longo do tempo, só que quando você pega o retorno dos cotistas, ou seja, das pessoas que investiram nesses fundos, muitas delas perdem para o índice, de mercado. E por que que isso acontece? Porque o Uhum. cara resgata o dinheiro quando o mercado está caindo. Então ele fica pouco tempo no fundo e resgata o dinheiro. Por quê? Porque ele não aguenta ver o mercado caindo. Então, essa questão do estômago e do conhecimento. Uhum. Porque, eventualmente, se você investe em renda variável, isso vai acontecer. São várias janelas aqui que o mercado brasileiro, norte-americano, caiu 30, 40, 50%, né. E se você não tem estômago para ver isso acontecendo, é melhor que você não esteja na renda variável, é melhor que você não compre bolsa, é melhor que você fique no imóvel, é melhor que você fique ali no título da renda fixa, deixe o dinheiro ali no banco, entendeu. Aplique em título do governo e fique tranquilo que isso não vai acontecer. Uhum. Eh mas para você, pensar no longo prazo, né, o componente renda variável ele é muito importante, ele é muito importante. Entendi. Mas tem que ter esse apetite ao risco e tem que ter essa noção de que, cara, pode acontecer. Quando a gente olha aqui para o Brasil. Normalmente quando cai muito sobe rápido também, né, a famosa curva em V, né. Exato. Então, aqui no Brasil, os investidores eles tiveram uma grande prova de choque em 2019. Uhum. Eh em 2019 a gente viu e em 2021 também, tá. 2019 a gente viu o seguinte, eh, uma enxurrada de investidores entrando na bolsa, né. 2020 a gente teve a pandemia, o mercado desabou. Depois da pandemia, o que que aconteceu? Entrou bem mais gente de novo no mercado, né. E aí 2021 a gente chegou no pico aqui, né, pelo menos até agora, né, enfim. Eh, Quando o governo, o Banco Central, ele começou a subir juros aqui, existe uma relação inversa entre juros e ações, e fundos imobiliários e investimento. E essa relação inversa a gente consegue explicar de uma forma simples, que é o seguinte, né, vou trazer aqui o exemplo da Fits of Tomorrow, né. Se vocês quisessem investir numa fábrica nova, né, expandir a operação, etcétera, vocês têm 2 possibilidades. Possibilidade número um, tomar dívida num banco, né. Uhum. Possibilidade número 2 é você, Fábio, chegar e falar: "Cara, eu vou vender uma participação aqui da minha empresa, vou colocar um dinheiro em caixa e vou expandir a operação", né. Então você sempre qualquer empresa tem essas 2 possibilidades, né. Então, se os juros fica mais alto, a primeira possibilidade ela se torna mais cara, ou Uhum. seja, as empresas elas têm um custo de financiamento mais alto. Eh Então tá muito difícil de conseguir dinheiro no mercado hoje em dia para fazer qualquer coisa, né. Exato. E quando a gente olha para 2021, a gente estava com juros muito baixo aqui, Então era fácil, você então era pedia dinheiro, todo fácil. mundo queria fazer coisa com você, Todo mundo queria negócio com fazer você. coisa com você. E a gente viu uma onda de várias empresas sendo listadas na bolsa, né. Foi um ano de recorde de IPOs, né, quando você tem uma oferta pública inicial, a empresa ela passa a ser listada na bolsa, né, os sócios eles abrem mão desse equity dessa sociedade para pulverizar essa sociedade, essa participação e deixar na mão de várias pessoas, de vários investidores. Então, eh 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 a gente teve uma verdadeira prova de choque para Uhum. esses investidores que estavam começando, iniciando, e muita gente perdeu muito dinheiro. Uhum. Eh, e Perdeu porque resgatou, certo? perdeu porque resgatou, perdeu porque resgatou. Porque recuperou ou tá recuperando Tá ainda, não? recuperando aos poucos, né, tá recuperando aos poucos, mas assim, eu costumo falar que a bolsa, né, ou enfim, quando a gente olha para a renda variável, no final do dia você tem uma empresa ali, trate ela como se você fosse dono Quan dessa empresa. quando a gente fala de empresa e você sabe que ela não está indo muito bem, você consegue apostar contra isso na bolsa, não consegue? Consegue. E como é que hoje vamos voltar um pouquinho, como é que está a visão do mercado, do governo que a gente tem hoje, independente de quem você gosta ou não, né, e o que que você acha que vai acontecer no futuro próximo? Olha, eu acho que, atualmente, assim, o governo ele tá na marca do pênalti Uhum. e tá sem goleiro. Então é só empurrar para dentro da rede, né.
O que que isso quer dizer? Quer dizer que, Eh, assim, por falta de opção, o Brasil se tornou um dos melhores lugares para investir hoje. Entendi. Então não é o que estão fazendo, é o mundo e como nós nos posicionamos. E sempre foi assim, Uhum. sempre foi assim. Se a gente for pegar aqui, uma das melhores fases de investimentos do Brasil nos últimos tempos foi no de 2003 a 2008. Uhum. Aí você fala assim: "Ah, foi um puta governo nessa época?". Não, tanto que depois a gente sentiu, Pagou o preço. pagou o preço. Só que nessa época, o mundo estava favorável aqui pra gente, preços de commodity nas alturas, petróleo, minério, soja, etcétera. O Brasil é um país exportador de commodities, né. Uhum. Hoje, o cenário é mais ou menos parecido. Então, o Brasil, ele se enquadra no mundo nessa posição, hoje pensando em países emergentes, né. O gringo vai investir onde? Vai investir na Rússia? Uhum. Não vai, teve guerra, né, de sanção, etcétera. Vai investir na China? Pô, o americano agora cheio de problema com o chinês, né, dessa guerra comercial, etcétera. Uma série de incertezas. Vai investir na Índia? Pô, a galera nem conhece, nem entende direito como é que funciona, cheio de uma cultura completamente diferente, um Uhum. mercado muito menos desenvolvido, mercado de capitais. Eh, Turquia, esquece, Argentina, esquece. Então sobrou o Brasil, E né. isso é um dos motivos pelos quais o dólar está baixando? Ou não? Também, não, Também? também. Assim, acho que o movimento do dólar caindo não é um movimento Brasil, é um Uhum. movimento mundo, né. Então a gente está vendo o que que aconteceu, né. Primeiro, os Estados Unidos, eles subiram juros, né, e aí quando você sobe os juros, você tem uma procura por dólar, né. Então eu vou tentar trazer de uma forma didática aqui. É, os juros ele remunera o investimento, né, então, quando a gente tem ele tem um lado positivo e um lado negativo, né. O lado positivo é quando a gente olha para os juros aqui altíssimo no Brasil, inclusive essa é uma discussão hoje do governo com o Banco Central e etcétera, e quando a gente olha os juros muito alto aqui Que é tirar a independência do Banco Central para que eles é, possam atuar um pouquinho mais nesses juros e baixar os juros do Brasil. isso, porque os juros mais baixo, ele é um vetor que favorece o crescimento, Uhum. então ninguém gosta de juros altos, nem o Banco Central. Para a gente seria ótimo, eu poderia ir no banco, pegar um juros mais baixo e crescer minha E crescer empresa a sua sem empresa. ter que dar isso para alguém ou um fator de risco muito grande. Exatamente, exatamente. Então é exatamente esse o ponto. Então, os juros mais altos, ele sufoca a economia. Só que, por outro lado, os juros mais altos, ele inibe a inflação. Como? É, imagina que um dos vetores da inflação é justamente o canal de crédito. Então, cara, se o banco ele está emprestando mais, se todos os bancos estão emprestando mais, você tem mais dinheiro circulando Uhum. na economia, A gente gastando. mais gente gastando, e isso em última instância gera inflação, né. Uhum. Quando o custo do crédito aumenta, ou seja, os juros estão mais altos, os bancos eles vão emprestar menos. Uhum. E isso já está acontecendo aqui no Brasil, de uma forma até bem rápida, né. Uhum. E isso, de certa forma, contém a inflação, tá. Então, sempre existe essa dualidade entre, inflação de um lado, que precisa ser contida, porque isso impacta principalmente o cara que é mais pobre, Uhum. eh e, do outro lado, o crescimento e emprego. Uhum. Porque, em última instância, se a sua empresa não cresce porque o juros está Não muito alto, contrato ninguém. você não contrata ninguém. Sim. Então, sempre o governo, o Banco Central, eles vão estar olhando dessa forma, né. Inflação muito alta é ruim, juros muito alto é ruim também. Então você tem que ter um certo equilíbrio, que a gente chama de taxa neutra de juros. Entendi. Hoje, olhando para o Brasil, a gente está acima dessa taxa neutra, ou seja, os juros ele está mais alto do que seria o estrutural aqui, né. Então em algum momento isso vai acontecer, vai começar a baixar. A gente, na Warren, acredita que vai ser no segundo semestre agora, de 2023. É, e e lá para fora, olhando os Estados Unidos, eu também nunca, nos últimos anos, a gente não viu os juros tão altos assim. Então isso, de certa forma, contribui para valorizar a moeda, na medida que, pô, se eu tenho os juros nos Estados Unidos, que é o país, de certa forma, mais seguro do mundo, Uhum. me pagando algo em torno de 5% ao ano em dólar, cara, eu vou levar meu dinheiro para lá. Só que aí se você tem uma expectativa que esses juros vai começar a baixar, que é o que a gente já está vendo, né, não sei se você acompanhou, Sim. teve quebra de banco lá fora, Aham. né, então assim, quando isso acontece, meio que o Banco Central também dá uma freada, é o que está acontecendo lá fora, e aí você teve aí nas últimas semanas e nos últimos meses, uma desvalorização do dólar em relação às outras moedas, né. Uhum. E aí não foi só o real, por isso que eu estou contando essa história, não foi só o real, foi, o renminbi, foi a moeda sul-africana, foi todas as outras moedas, principalmente de países emergentes, né. E aí Legal. o Brasil entra nessa onda. Sim. Para quem
para você deixar também aí seu contato, fazer seu jabá. Para quem quer começar a entender mais, seguir você, contratar, entrar em contato com a Warren para poder. Você podia falar que é uma corretora, né? Acho que é legal, assim, acho que vou até comentar um pouquinho também sobre o trabalho que a gente faz na Warren, que é um trabalho que eu me orgulho bastante, porque acho que o nosso propósito é fazer um pouco diferente do que o mercado financeiro faz, né? Uhum, Eu cheguei a comentar aqui que o mercado financeiro é cheio de conflitos, né? uhum. E esses conflitos, eles existem porque nem sempre há um alinhamento entre o profissional de investimentos e o cliente, Sim. né? Pensando na lógica do profissional autônomo de educação física, né? Imagina que, cara, que você tem um cliente que o cara ele tá querendo um projeto de hipertrofia, né? E você vai E que seria rápido e eles me deixaria muito rápido e que eu não ganharia muito com isso, e aí eu tenho que alongar isso de alguma forma é isso, para também, manter esse cliente, manter esse né? cliente lá dentro. Então imagina esse conflito, ele existe, né? Uhum, E no mercado financeiro ele não é diferente, é muito pior, né? uhum, Então o que a gente faz na Warren é trabalhar num modelo que a gente chama de fee-based, né? O que que é esse modelo fee-based? É um modelo onde o cliente ele paga uma taxa única. uhum, Cara, assim, Fábio, você sendo cliente da Warren, vai ter um consultor que vai te atender, vai te conhecer, vai falar, pô, o Fábio, ele é empresário, né? Ele tem 45 anos, pô, ele tem uma renda X, ele gasta Y, eh, ele pretende se aposentar daqui a X anos, né? Então, tudo isso entra numa conta. A gente tem uma ferramenta para isso que a gente chama de Life, né? E nessa ferramenta, basicamente, o que a gente define é, bom, quanto que o Fábio precisa, quanto que o Fábio vai conseguir investir, quanto que o Fábio precisa de rendimento nesses investimentos para ele se aposentar daqui a X anos, né? uhum. Então, é essa conta que a gente faz. E, Um plano de e aposentadoria bem feito. é um plano de aposentadoria bem feito, que assim, você não vai ver ninguém no banco ou em corretoras tradicionais fazendo para você, Uhum. porque o cara não está interessado nisso. Então, E as assim, pessoas estão aderindo a isso? Vocês estão crescendo numa velocidade legal? a gente está crescendo numa velocidade legal, a gente tem 6 anos, né, de empresa. E quem é a Warren hoje? A Warren hoje, assim, hoje a gente está top 5 das corretoras do Brasil em termos de volume, né, custódia. A gente está com aproximadamente 25 bilhões de reais em custódia, temos aproximadamente 300 mil clientes, cerca de 70 mil ativos, né, que todo mês entram na plataforma, investem, etc. É, e aí é justamente esse modelo de negócio que é o que a gente busca trazer sem esse alinhamento e sem o conflito de interesse. Então, pô, se eu tô te cobrando aí que seja 0,7%, 0,8%, 0,9% ao ano do teu patrimônio, é uma relação justa, porque se o teu patrimônio cresce, eu ganho mais. Se o teu patrimônio cai, eu tô perdendo. Uhum. Então, no final do dia é isso que a gente propõe. E esse modelo é um modelo que lá fora cresceu muito, né? Então, você pega países como o Reino Unido, por exemplo, é proibido Ter você ir. outro modelo. É, nos Estados Unidos hoje já é meio a meio, e o modelo de advisory caminhando para isso, né? Para esse Uhum. modelo fee-based. Aqui no Brasil, a gente teve uma mudança muito importante recentemente que traz esse modelo mais à tona. Foi uma regra da CVM, que é o órgão regulador aí do mercado financeiro, que colocou ali, o assessor de investimento com a possibilidade de seguir esse modelo fee-based também. Uhum. Então, acho que a gente está caminhando para isso. A gente está caminhando para essa evolução. A Warren, de certa forma, foi pioneira aqui nesse sentido. Então, hoje, assim, eu costumo dizer que o nosso trabalho, o meu trabalho, é ajudar as pessoas a realizarem os sonhos delas, Uhum. né? Então, acho que esse é o nosso principal objetivo, né? É Legal. fazer com que as pessoas elas se sintam tranquilas, né? Que o dinheiro a gente cuida, a gente toma conta, vai trabalhar por você, Vai né? dar tudo certo. E as pessoas te encontram aonde, Fred? Então, o meu perfil pessoal no Instagram, @FredPenobre, né? Então lá eu costumo compartilhar as coisas, aí, rotina, né? Enfim, investimentos, né? Tem da minha empresa também, que é o @Economia do Dia. Também recomendo aí para quem quiser seguir a Warren, conhecer o nosso trabalho, @Warren Investimentos. A gente, enfim, está presente em todas as redes sociais também, né? Tem a plataforma, aplicativo, né? Que vocês conseguem lá abrir uma conta. Qualquer dúvida aí também estamos à disposição para Foi ajudar. muito esclarecedor, Fred. E tem, assim, óbvio que as minhas dúvidas provavelmente são dúvidas muito básicas para você, mas provavelmente é a dúvida da grande maioria que está assistindo a gente, né? Galera da minha profissão, meus peers, né? Meus colegas de profissão, que provavelmente também escutam muita coisa, mas não sabem a fundo sobre tudo aquilo. Eu não acho que a gente conseguiu entrar a fundo em tudo, porque também não dá, mas foi o suficiente para a gente conseguir dar um apanhado geral do que talvez acenda uma luzinha ali e fale, não,
vou olhar um pouquinho mais para isso. Eu acho que é isso que a gente está aqui para fazer, para que as pessoas possam querer se interessar um pouco mais e ter mais liberdade, né, na hora das suas escolhas e até financeira e seguir a vida melhor aí. Se a pessoa quiser entender um pouquinho mais sobre isso, mas não quer acompanhar o Fred, quer ler, o que você recomenda para a gente aí? Tem um livro muito legal que abre bastante a cabeça nesse sentido, pensando em planejamento financeiro, escolhas de vida, que é o Pai Rico, Pai Pobre. Uhum. Acho que, enfim, talvez o pessoal já tenha escutado aí falar sobre esse livro. Talvez alguns já tenham até lido. É. Mas é um livro que abre a cabeça, né? E é bem tranquilo, bem básico, você não tem ali a sopa de letrinhas, né? Você consegue, qualquer pessoa consegue ler e entender a mensagem que está sendo passada. Fora isso, assim, para quem quer se aprofundar um pouco mais ali, entender um pouco mais sobre investimentos na prática, eu diria, você tem grandes gestores de investimentos que são referência e que também têm uma biografia ali bem interessante, né? Uma bibliografia, né? Bem interessante. Aí, por exemplo, o Warren Buffett, né? Que, digamos, é o pai ali da análise de empresas, da análise fundamentalista, né? Esse cara, ele é um exemplo, inclusive, porque é, ele é um dos caras, assim, acho que ele tá no top 5 de riqueza do mundo, né? Acho que o cara tem bilhões, né? E ele é um velhinho, né? Ele é um velhinho que Gasta nada. o cara mora na mesma casa Mas eu queria há saber se 50 essa anos. história de McDonald's todo dia é verdade. Não, todo dia não, mas ele gosta de um hambúrguer e de uma Uma Coca-Cola, Coca-Cola. né? Ele Que a adora. mulher dá $200 para ele, por $100 para ele por dia para ele gastar, e aí isso não gasta mais nada. Eu queria passar alguns dias com ele para ver se isso é verdade mesmo. Não, então, eu não sei, mas assim, mas que ele mora na mesma casa até hoje, isso é verdade. Mas na realidade acho que o que ele está tentando mostrar com isso, mesmo que isso não seja verdade, é justamente o que você está falando, né? Eu não preciso de mais do que isso para viver, eu faço isso porque eu gosto. Não é dinheiro somente que me traz alegria e felicidade, é a construção de tudo isso. E eu vivo eu vendo aquilo que eu realmente vivo, né? Eu gasto pouco, vivo de forma simples, é o suficiente, juntei muito dinheiro e hoje eu tenho a liberdade de poder fazer o que eu quero. Até não Exato. fazer nada, por exemplo, que é o que ele não faz, né? Ele só Exato, o cara tá 90 anos, tá trabalhando ainda. Mas assim, então ele é um cara que tem uma filosofia de vida interessante e uma filosofia de investimentos, né, Uhum. sobretudo, muito interessante. Então, Acho que o é, Elon Musk não gosta, né? Acha que é boring, né? Acha que é uma coisa muito simplória, muito. Fico sentado nesse dinheiro esperando render por 90 anos. assim, o Elon Musk é óbvio, cara. O cara tem muito mérito de tudo que ele construiu, né? Um visionário, eu diria, mas assim, é um cara muito agressivo, né? Uhum. Nesse sentido. Então, é, Mas a até gente precisa de gente assim também, né? precisa, porque senão Então, você não tem inovação, né? é, Você precisa de gente assim. Mas ele é um cara muito agressivo e que, assim, pensando no ponto de vista de investimentos, né? Ele é um cara, ele é profissional, né? O cara, pô, tem o conhecimento e tudo mais, muito fora da curva, mas eu não tiraria ele como exemplo para para pessoa quem está física começando a tradicional. investir, né? Exatamente, exatamente. Inclusive, ele é um cara que. No outro dia eu li uma comparação dele com o Ike Batista, cara. Uhum. Assim, em termos de risco, né? Da tomada de risco. O cara tomou muito risco, né? Ele, pô, recentemente essa compra do Twitter que ele fez, ele comprou o Twitter tomando dívida. Acho que tomou mais de 20 bilhões de dívida, né? Colocou ações da Tesla em garantia, teve que vender uma parte das ações da Tesla. Então, assim, é um cara que, pô, tem muito mérito. Espero que ele consiga dar continuidade ali ao projeto de construção de, de, de riqueza, né, que ele vem fazendo. Mas, assim, olhando para a pessoa física, eu prefiro ter o Warren Buffett como exemplo do Como que, assim? do que o Elon Musk. E eu tenho outros caras, né? O Peter Lynch também é um cara fora da curva ali, que também tem vários livros, várias obras interessantes que também são bem acessíveis e didáticas. E outro cara que eu gosto muito que é o Ray Dalio. E aí o livro dele é um pouco mais técnico, mais longo, mas tem 2 vídeos no YouTube desse cara, que aí depois a gente pode deixar aqui na bio, né, Sim. no link da descrição. Mas tem dois vídeos que são sensacionais. Um chama How the Economic Machine Works. Então ele é um vídeo de 40 minutos que é ele mesmo contando e falando e descrevendo como é que funcionam os ciclos econômicos e como que
num determinado momento, né, os juros mais altos favorecem um determinado tipo de investimento, como que favorece o outro, né, como que você pode se proteger. Então, cara, é extremamente didático esse vídeo. Qualquer pessoa consegue entender. E é uma verdadeira aula de economia, assim, você passa, pô, sei lá, 3 semestres da faculdade de economia Você só aprende nesse em um você videozinho de aprende nesse YouTube. vídeo de 30, 40 minutos, cara, é muito didático, né. Então tá, pra galera que tá curtindo a gente aí, se puder, né, curtir, encaminhar para os amigos, né, fazer o sharezinho e se inscrever no canal, seria legal pra gente Deixar o crescer like, isso né. aqui, deixar o like pra gente. Não esquece de seguir o Fred lá, por favor, e a Warren. Achei que foi super interessante e achei interessante essa coisa desse FII diferenciado. Eu, particularmente, não tinha escutado isso ainda. E se virar tendência, será realmente muito melhor para muita gente. Eu acho que tira um pouco da dúvida, né, do primeiro contato, daquilo que eu sou sempre tentando te fazer uma venda, em vez de estar cuidando realmente do seu patrimônio. A gente aqui tem o cuidado de dar um desse para todo mundo que vem, Ó, tá? É, não sei bem se você sabe o que é a FOT, mas a FOT é a primeira marca de tênis barefoot do Brasil, né? A gente está tentando, como você iniciou, né, e abriu as portas para muita coisa aqui no Brasil, a gente está tentando crescer o mundo barefoot, não só no Brasil, mas na América Latina inteira. É uma coisa muito difundida na Europa, nos Estados Unidos. Hoje em dia as empresas gringas crescem muito. A FOT cresceu muito no último ano. A gente está super feliz com os resultados. A gente não está aqui para ficar falando muito do que é um tênis barefoot, mas a gente acha que seria interessante também que as pessoas pudessem dar uma olhadinha nisso. A gente gosta de dar, a gente gosta de receber o feedback, a gente gosta de entender o que você pensou do produto, até para a gente poder melhorar no que a gente está fazendo. posso ir com ele pra casa já agora? Pode ir para casa já. Não sei se está no teu. E aí o produtor está me lembrando aqui que eu tenho que fazer essa pergunta para todo mundo e eu esqueci hoje. Eu estava mais interessado no meu dinheiro do que no pé, cara. A gente sempre tem uma pergunta aqui que tem a ver com a gente, né? Que é. Porque na realidade a gente diz que a pessoa tem que estar descalça e não de tênis. Né? E o mundo do tênis é um mundo que o pé se adapta ao tênis, não o tênis se adapta ao pé. Como você está falando do dinheiro e das coisas por aí. E a gente gosta de perguntar para as pessoas o seguinte: você consegue lembrar uma memória sua descalço? Uma memória descalço. Cara, consigo. E aí, vai contar pra gente? Vou contar. Pode ser uma boa e uma ruim? Pode. Eu É. gosto da boa, mas se quiser contar ruim também. Não, vamos na boa então. Não, pode contar as duas, não tem problema. É memória, o importante é que você estava descalço. Ah, entendi, entendi. É, não, então, teve a boa, assim, acho que quando eu penso em estar descalço, né, eu já penso logo em futevôlei, altinha, né, que, putz, acho que são os esportes que eu mais gosto de praticar. Te É, traz uma sensação boa, certo? não, certamente, certamente, assim, é, e é engraçado isso, porque eu sempre joguei futebol, né, gostava de futebol, eu jogava direitinho, hoje em dia é mais difícil, mas jogava direitinho. E assim, cara, foi ao longo do tempo, foi deixando de lado ali o futebol, né, parando de jogar. Você vai ficando mais velho, fica um pouco mais difícil, né, de conciliar e etcétera, e tem que ter uma porrada de gente pra você jogar, né, tem que ter 2 times e tal. E aí fui migrando para o futevôlei, pra altinha, né, então, e pra mim, pô, é muito fácil. Eu moro perto da praia, então desço descalço, né, vou até vou até a praia jogar, volto Volta. descalço. Então, eu até prefiro esse tipo de esporte, de atividade física, né. Então nem é uma memória, é uma coisa que você faz É hoje. recorrente, é Recorrente, né? É de recorrente. Então, hoje. você falou: pensa em alguma memória descalço", Não putz, precisa ir muito longe, não né? precisa ir Ontem. muito longe. É, exatamente, exatamente. Agora tem uma memória E é ruim ruim. descalço que é isso aí foi complicado. Eu estava em Búzios, na casa de uma amiga, ali em Jeribá, né, e aí acho que, sei lá, eu tinha uns 16, 17 anos. A gente foi brincar de polícia e ladrão, né, ali em Jeribá, e aí beleza, não sei quem conhece Búzios aí vai saber, mas é super tranquilo ali, Jeribá, é uma casa é um bairro ali, tem casas residenciais, condomínios residenciais, né, grandes Uhum. casas, etcétera. E a gente estava brincando de polícia e ladrão ali, cara, e eu estava correndo descalço, né, a gente correndo descalço, e aí tinha meio que um restaurante, alguma coisa, eu achei que o pessoal eu era polícia, e aí eu Uhum. achei que a galera que era ladrão estava escondida ali, eu fui lá ver, daqui a pouco veio um segurança com uma arma. O cara botou a arma nas minhas costas. Eu estava descalço, eh, sem camisa, só de bermuda. O cara botou a arma nas minhas costas: "O que tá fazendo aí, que não sei o que e tal". E aí naquela hora
eu fiquei gelado, né? Óbvio, né? Porque Uhum. você sente um cano nas costas. E nunca tinha acontecido isso comigo, obviamente. E aí, bom, até consegui manter a tranquilidade. Falei, não, não, que isso aqui é brincadeira, não sei o que e tal. Depois a gente conseguiu sair, nunca mais teve polícia e ladrão ali na casa dessa minha amiga. É, Acabou a brincadeira. Eu falei assim, mas continuamos mandando descalço. tá legal. Mas o importante é que Descalço. você tava brincando descalço. O cara que não entendeu muito isso, né? É, É o exatamente, famoso, sei lá, não exatamente. vamos entrar nesses detalhes de Brasil nesse momento. É, exatamente, né? Exatamente. Mas assim, eu também, pô, tênis pra mim tem que ser, acho que o conforto ele vem em primeiro lugar. Uhum. Porque eu até brinquei que é off record, né? Quando eu cheguei aqui, falei, pô, isso aqui você faz assim, né? É. Aqui. Isso aqui é um teste que eu faço. Antes de comprar tênis, Uhum. fa- fazer justamente esse Sim, movimento aqui pra ver se isso aqui, meu pé tá aqui dentro. Entendeu? sim. Então, eu particularmente prefiro muito mais essa flexibilidade, né? Esse É, conforto. sim, se você der uma conferida lá e começar a entender o que é um tênis barefoot, você vai entender por que que, esse nicho de mercado, né, ou esse tipo de produto cresce muito no mundo, né. E sendo professor de educação física e tendo vivido, olhando assim, eu vi muito pé de muita gente, né, e a gente vê uma série de problemas que vem do pé, a gente resolveu lançar isso aí. Tá indo super bem, mas é importante a gente falar de finanças hoje, a gente pode falar depois off records aqui do finança da FOT, né, você dá um Olha, valuation, dá uma olhada nisso aí pra gente. vou fazer, com certeza. Eu até você me lembrou agora de uma história do livro que é interessante, que eu também li, e que eu acho que traz um pouco dessa lógica de finanças e até na parte mais de educação física, que é a história do Phil Knight, Uhum. da Da Nike, Nike, né? sim, Esse livro também é muito bacana, assim, óbvio, tem várias críticas à Nike aí que sim. assim, você não precisa entrar em detalhe agora, mas esse livro é bem interessante porque ele mostra justamente a trajetória de um cara que foi empreendedor nesse ramo, né? E, e que passou por muita dificuldade financeira e falta de planejamento no Uhum. começo também, né? Então é bem Mas interessante também. começa assim, né, eu comecei também sem planejamento nenhum dentro de casa, e cometi alguns erros que poderiam ter travado a gente, né, e sei lá por quê, um cara de finanças entrou em contato comigo pelo Instagram e falou: "Eu trabalho com finanças, tô vendo que vocês estão crescendo, queria fazer parte do time de vocês". E eu contratei esse cara. E ele mudou a nossa percepção, assim, 180 graus, assim, do que a gente deveria estar fazendo, sabe. Então é muito, muito importante. Todo amigo meu que tenta começar a empreender na educação física e faz qualquer coisa, eu sempre falo para ele: "Cara, primeira contratação é um cara de finanças, é o teu financeiro. Esse cara tem que estar dentro da tua empresa para tomar decisões com você". E todos eles têm sempre uma trava do tipo: "Ah, mas eu não vendo produto que nem você, o que eu faço é diferente de você". Não importa o que você faça, né, você vai estar comprando coisas, vendendo coisas, contratando gente, Precisa de colocando capital dinheiro na de giro. frente, vai ter que estar olhando seu capital de giro, então não tem essa, você tem o financeiro realmente é uma das primeiras contratações e tem que ser uma correta, tem E que ser muito quebra a boa. empresa se você não tem Quebra isso, muito rápido, se né. você não tem isso desenhado, isso quebra a empresa. Capital de giro é um problema muito sério. Aí, para quem não sabe capital de giro é o dinheiro que você precisa para tocar ali o dia a dia da companhia, né? Exato, E aí, muitas vezes você vai precisar pagar na frente uma determinada coisa, um insumo para o seu processo produtivo, enfim, sei fazer lá, tênis, qualquer coisa que seja, e só vai receber depois, né? Então imagina exato, que, pô, para fazer esse tênis aqui, vocês gastam uma grana para produzir, né? exato, E vai vender depois de um certo tempo. Você tem um estoque, tem que ter esse exato. controle de estoque, né? Então tudo isso impacta ali o quanto que você tem que colocar na frente de dinheiro. Uhum. E aí, cara, ter uma pessoa fazendo isso é fundamental, né? É. Fred, obrigado por ter vindo, Obrigado a tá. você pelo convite. Espero que você goste do tênis. Pô, Espero muito que a Warren obrigado. cresça muito, tá? Essa aí foi E surpresa para mim, pô. vamos conversar Já ia sobre comprar aqui, isso. perdeu uma venda, pô. E eu quero o valuation bem alto da gente aqui. Tá legal? Obrigado, Fred. Cara, Fechado. até a próxima, cara. Até a próxima. Um Obrigado. abraço. Valeu, Fábio.